E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos para mais uma lição nossa de Direito Administrativo, continuando com o princípio da autotutela, que nós já vimos aqui na aula passada, e nós vamos falar especificamente agora da decadência do poder de anular, tá? Eu trouxe em destaque esse tema aqui, tirei daquela aula principal, onde a gente fala do princípio da autotutela, primeiro porque ele é bem importante e depois porque ele enseja muitas questões difíceis na sua prova, tá? E aí, como ele é um tema que guarda questões difíceis, eu preferi deixar separado aqui pra gente ter uma análise bem legal, bem completa dele. Tem muita jurisprudência boa pra gente analisar aqui, perfeito? Vamos lá. Ah, tá. E aí, já adiantando, se você está chegando agora nesse vídeo, eu recomendo que você assista o tema 10, tá? Que faz a introdução para esse daqui, que é o nosso tema 11. Então vamos lá. A gente começa pela Lei 9784, que é a Lei do Processo Administrativo Federal. Olha só, artigo 54. O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Tá, esse é o tipo de artigo de disposição legal que você tem que ler frase a frase, tá? Porque cada frase aqui tem um núcleo de significado importante. Olha só, primeiro, o direito da administração de anular os atos administrativos, você já sabe que a administração pode anular quando o ato é ilegal. Ok. De que decorram efeitos favoráveis para o destinatário. Ou seja, interpretação contrário senso. Se do ato administrativo não corre efeitos favoráveis para ninguém, ele pode ser anulado a qualquer tempo, tá? Esse prazo decadencial aqui é um prazo para garantir segurança jurídica, para garantir a boa-fé do administrado, tá? Então, se não está infringindo o direito de ninguém, pode ser anulado a qualquer tempo. Mas, se está, então nós temos um prazo. E esse prazo é um prazo decadencial de 5 anos. Por que que a decadencial não é prescricional? Aí você vai puxar lá das lições de direito civil, tá? Um prazo é prescricional quando ele é um direito a uma prestação. Ou seja, eu tenho direito a que alguém faça algo para mim. Por exemplo, me pague um dinheiro. Então, esse é um prazo prescricional. O prazo decadencial é quando eu mesmo, que sou o polo ativo da relação obrigacional, eu tenho o direito de fazer algo. Veja, na prestação eu espero que alguém faça algo para mim. No direito potestativo, que é o que decai, eu tenho o direito de fazer algo. Esse é o caso da administração aqui. A administração não espera que ninguém faça nada. Ela é que vai lá por conta própria e anula. Por isso que o prazo é decadencial, não é prescricional. Ok? Fechando esse parênteses de direito civil, continuando aqui. Contados da data em que foram praticados. E aí você presta muita atenção nesse aposto que foi colocado aqui pelo legislador, tá? O termo ACO, o termo inicial, é a prática do ato administrativo. Não é quando se tornou conhecimento da ilegalidade e nem quando se intimou a parte autora acerca da ilegalidade. A parte autora não, o particular beneficiado, tá? O que importa aqui é quando o ato foi praticado. E a exceção, salvo comprovada má-fé. Ou seja, se o particular agiu com má-fé para garantir aquele ato para ele, não tem prazo decadencial aqui. Perfeito? Então vamos lá. Olha só. Agora começa a nossa sessão de jurisprudências aqui. Cada uma falando um aspecto importante da interpretação. O STJ possui o entendimento de que o prazo decadencial previsto no artigo 54, que é o que a gente está analisando, da Lei 9784, quanto aos atos administrativos anteriores à sua promulgação, ou seja, o que acontece com os atos que foram editados antes da Lei 9784, que é uma lei de 99. Iniciou-se a partir da data da sua entrada em vigor, ou seja, de fevereiro de 99. Ou seja, todos os atos que foram praticados antes de 1º de fevereiro de 99, eles tiveram o prazo decadencial contando a partir dessa data, a partir de 1º de fevereiro de 99. Ok? Primeiro aspecto. Segundo aspecto aqui pra gente. O disposto no artigo 54 aplica-se às hipóteses de auditorias realizadas pelo TCU em âmbito de controle de legalidade administrativa, tá? O TCU, ele realiza auditorias.
O TCU ele tem uma ampla gama de atribuições e desses feixes de atribuição do TCU é escolher um órgão administrativo por alguns fatos elencados na lei e fazer uma auditoria completa nesse órgão. Nessa hipótese, os atos que vierem a ser anulados dessa auditoria também devem obedecer o prazo decadencial de 5 anos, tá? Não é porque é o TCU que muda a regra aqui. Em outras palavras, ao realizar controle de legalidade administrativa, o TCU somente poderá questionar a validade de atos que não tenham mais de 5 anos. Passado este prazo, verifica se há decadência. Perfeito. O TCU também está albergado aqui pelo prazo decadencial. E mais, se o Estado ou o município não possuir em sua legislação previsão de prazo decadencial para anulação dos atos administrativos, deve-se aplicar por analogia integrativa o artigo 54 da Lei 9784. Esse aspecto parece simplório, mas ele é muito cobrado em prova, tá? A Lei 9784, veja bem, ela não é uma lei nacional, ela é uma lei federal. Ela aplica-se, a princípio, apenas ao processo administrativo federal. Contudo, se o Estado ou o município não tiver uma lei regulamentando especificamente os pontos da Lei 9784, nós aplicaremos a Lei 9784 para aquilo que a legislação estadual e municipal for omissa, tá? Então, se a lei, por exemplo, municipal, não prevê um prazo decadencial para anulação dos atos, então nós consideraremos o prazo decadencial de 5 anos do artigo 54 da Lei 9784. Claro que a lei municipal e estadual pode legislar em sentido diverso, tá? Pode falar, ó, esse prazo aqui não é 5 anos não, aqui no nosso município é 3 anos, ou aqui no nosso estado o prazo decadencial é de 10 anos. Desde que, obviamente, obedecendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, compete aí a margem de conformidade do legislador local, tá? Ok. E agora eu quero chamar muito a sua atenção para a hipótese em que não há decadência, tá? Nós já vimos duas hipóteses que não há decadência, lá pela interpretação do artigo 54. Primeira hipótese que não há decadência, quando o ato não gera direito, não tem interesse de nenhum particular. Perfeito. Segunda hipótese que não tem decadência, se o particular agiu de má fé para a consecução daquele ato. Ótimo. Terceira hipótese, essa é uma construção jurisprudencial, tá? A terceira hipótese é quando o ato administrativo ofende diretamente a Constituição. Mas aí você presta atenção, é ofensa direta à Constituição, tá? Não vale ofensa reflexa. Vamos lá. Olha só, julgado do STF em 2014. O prazo decadencial do artigo 54 da Lei 9784 não se aplica quando o ato a ser anulado afronta diretamente à Constituição Federal. Esse aqui era o caso de provimento dos cartórios. Olha só, o artigo 236, parágrafo 3º da Constituição é uma norma constitucional autoaplicável. Logo, mesmo antes da edição da Lei 8935, ela já tinha plena eficácia e o concurso público era obrigatório como condição para o ingresso na atividade notarial e de registro, tá? Ou seja, todos aqueles provimentos de cartórios que foram feitos sem concurso público são inconstitucionais, a partir de 88, claro. E, portanto, não decai o direito da administração, na verdade, o dever da administração de anular esses provimentos sem concurso público. Feito? Mais um julgado aqui. Esta corte, aqui já falando o STJ, agora em 2018. Esta corte tem o entendimento de que, nas hipóteses de que o Ministério Público busca, em juízo, providências cabíveis para proteger o princípio constitucional do concurso público, não incidem os institutos da prescrição e da decadência. Por quê? Porque, segundo o entendimento aqui do STJ, o dever de realizar concurso público é um dever imanente da própria Constituição. Se ele está gravado na própria Constituição, não decai o direito da administração de anular os atos daí decorrentes. Perfeito? Continuando, tendo em vista que o decurso de tempo não tem o condão de convalidar atos de provimento efetivo em cargos públicos de pessoas que não foram previamente aprovadas em concurso público, sendo a situação flagrantemente inconstitucional. Então, nomeou para um cargo público de provimento efetivo sem concurso público, é o caso de anulação e exoneração a qualquer tempo, tá? Não decai esse direito, não se convalida com o tempo, nem qualquer outro instituto que você queira.
Mais um julgado, outro aspecto, só que no mesmo sentido, também 2018. Trata-se de ação civil pública proposta pelo MP do Estado do Rio Grande do Norte, por meio do qual pretende-se a anulação do ato administrativo que determinou o enquadramento de diretos servidores sem concurso público. Esse é um caso de ascensão funcional, sabe? Existe uma súmula vinculante até do Supremo agora, claro, se é vinculante é do Supremo, que veda essa ascensão funcional, que é você passar um servidor público de um cargo para outro, tá? Sem concurso público, sem nada. Em cargo de provimento efetivo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. Consoante jurisprudência do STJ, na hipótese de ato de provimento efetivo flagrantemente inconstitucional, não há como reconhecer a prescrição ou decadência do ato administrativo. Perfeito? Se o examinador quiser cobrar questões um pouquinho mais avançadinhas, provavelmente ele vai cobrar nesse aspecto dessa jurisprudência aqui do STF e do STJ. Como você bem notou, não é um tema que chega a ser difícil, mas ele é um pouco detalhista, você tem que prestar atenção. Vamos ver algumas questões agora, tá? Olha só. Primeiro, questão CESP, procurador do município de Belo Horizonte em 2017. No que concerne a revogação, anulação e convalidação do ato administrativo, assinale a opção correta. Alternativa A. Assim como ocorre nos negócios jurídicos de direito privado, cabe unicamente à esfera judicial a anulação do ato administrativo. Erradíssimo. Isso aqui a gente viu lá na nossa aula passada, tá? O Poder Judiciário e a administração pública podem anular os atos. B. Independentemente de comprovada má-fé, após o prazo de 5 anos da prática do ato ilegal, operar-se-á a decadência, o que impedirá a sua anulação. Não, como você viu lá na parte final, é a última frase do artigo 54, acho, esqueci o número do artigo. Mas enfim, do artigo que traz o prazo decadencial de 5 anos. Falar o seguinte, em caso de má-fé, comprovada má-fé, não corre esse prazo decadencial. C. O prazo de decadência do direito de anular ato administrativo de que decorram efeitos patrimoniais será contada a partir da ciência da ilegalidade pela administração. Também não, tá lá no mesmo artigo, é a penúltima frase essa. A gente viu aqui, ocorre da prática do ato administrativo. E aí, portanto, deve ser a alternativa D a correta, né? Vamos ler. Um ato administrativo que apresente defeitos sanáveis poderá ser convalidado quando não lesionar o interesse público, não sendo necessário que a administração pública o anule. Realmente, se o ato tem defeitos sanáveis, e aí nós vamos ver que só algumas poucas hipóteses o defeito é sanável, tá? Nesse caso, o ato pode ser convalidado, perfeito? Essa alternativa D, não fique triste, você não sabia, não foi objeto aqui da nossa aula, eu só trouxe para completar a questão, beleza? Vamos lá. Uma questão agora bem interessante essa daqui, difícil até, e deste ano, de 2019. Olha só, foi para o Ministério Público do Paraná, banca própria, lá do Ministério Público. Olha só, nas hipóteses em que o Ministério Público busca, em juízo, providências cabíveis para proteger o princípio constitucional do concurso público, não incidem os institutos da prescrição e decadência, tendo em vista que o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos de provimento efetivo em cargos públicos de pessoas que não foram previamente aprovadas em concurso público, sendo a situação flagrantemente inconstitucional. É praticamente reprodução ipsis literis do julgado do STJ que nós analisamos aqui, tá? Por isso essa questão está correta. Aqui, mais uma vez, reforça a importância de você estudar jurisprudência, tá? Exceto se você sabe qual é o concurso que você está fazendo, que é um concurso que praticamente não cobra jurisprudência, por exemplo, FCC e VUNESP e em PGM de cidade pequena. Não estuda jurisprudência aí não, no máximo súmula, tá? Cai questão de jurisprudência? Cai mais uma, duas na prova toda, não vale a pena você perder seu tempo. Agora, se você vai fazer uma prova já de um nível mais alto, se for CESP, qualquer prova, tá? E se for de outras bancas, qualquer prova de bom nível, aí você estuda bem os informativos, e especialmente os dos últimos 2 anos. Perfeito? Por essa aula é isso, e vamos juntos.